Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. Quem fala com vocês é Patrícia Paixão, uma serva do Senhor, a qual venho todos os dias aqui, depois que eu abri esse canal, e que Deus me orientou a conversar com vocês e falar com vocês. Venho trazer uma palavra de motivação e encorajamento, que vocês nunca desistam dos seus sonhos e dos seus planos, né? Sempre coloco Deus na frente de tudo e a obediência em Deus. Bom, trazendo isso tudo, eu não sei se vocês vai falar, né? Eu não sou muito de assistir televisão, não ligo muito, mas eu assisti um filme baseado em fatos reais, que é o Até o Último Homem. Quem já assistiu vai ver que ele é um filme muito emocionante, né? Embora tem algumas partes que é ficção, mas muitas outras partes são baseadas em fatos reais, a qual eu pesquisei antes de vir aqui falar com vocês, né? Para mim não estar falando coisas erradas. Então, quem viu lá, eu vou fazer um resumo. O soldado Doss, Delmore Doss, ele desde criança cresceu, né, dentro da religião. E na religião dele é a religião do sétimo dia, ou seja, quando chega o sábado tem que descansar. E ali a criança quando ele era criança, né, ele viu o seu pai sendo violento com a sua mãe, com a arma na mão, o seu pai ser um soldado também. E ele foi crescendo, no decorrer do crescer dele, ele sempre foi na religião e na Bíblia, seguir a Bíblia. Ele lia a Bíblia muito. Então, quando ele resolveu ele se alistar para o exército, porque estava tendo guerra, que ele achou que era o certo ele ir para o exército, ele se alistou, mas falou ao Senhor que ele não tocaria nenhuma arma, né? Que ele não manusearia arma. Sendo assim, ele foi para a guerra. Chegando lá no batalhão, por ele ser tão franzino, magrinho, e devido isso aos treinamentos, e ele orava muito, né? Ele lia a Bíblia e orava. Na hora que ele estava orando, os colegas debochava, caçoava, jogava sapatos, jogava camisa, né? Tudo isso nele. E ele em nenhum momento desistiu. Até que, né, ele conheceu também, antes dele ir para a guerra, uma moça, uma enfermeira, com a qual ele noivou, né? E o dia que ele pediu para sair do alistamento, lá onde ele estava no exército, para se casar com a noiva, eles não deixaram ele sair, né? Então, o casamento foi adiado. E assim, ele continuou sem, né, desistir. E por ele, o, o capitão dele levou ele para frente e falou que ele tinha que pegar na arma e que ele tinha que atirar, né, em treinamento. E ele recusou não fazer isso. E virou para ele e falou assim: como pode ser um soldado se você não pode pegar em uma arma, se você não pega em uma arma, né? E ele falou que não precisava de pegar em armas, porque ele acreditava que não precisava. Sendo assim, eles levaram ele à Corte Suprema para falar que ele tinha problemas, tipo problemas mentais. Mas o pai dele, né, ao saber, interveio por ele ser já do exército bem mais antigo, ter lutado nas outras guerras. Então interveio e chegou uma carta no último momento, a hora que ele estava sendo julgado, e, né, uma carta que para ele não sofrer nada, nenhuma consequência. Então ele voltou novamente para o acampamento. Na hora que ele voltou para o acampamento, o capitão dele fez de tudo para ele desistir. Você insiste ainda nisso? Você não desiste? Ele não. E não abaixou a cabeça. Gente, sabe por que não abaixa a cabeça? Porque as pessoas que é destemido em Deus e acredita em Deus não vai abaixar a cabeça diante de qualquer problema,
diante da dificuldade, porque ele sabe o tamanho do Deus que segue. Então, é isso que faz as pessoas caminhar e acreditar sem desistir. E então, gente, ali, ao ele voltar para o acampamento, os colegas em si, né, os outros soldados, bateram nele, espancaram ele, né, judiaram dele mesmo. E mesmo assim, ele não desistiu. No outro dia, o capitão dele foi ao acampamento deles, chegou, perguntou: "Onde está o soldado Doss?" Os outros respondeu: "Ele está vindo ali." Então, quando ele viu ele com o rosto todo machucado, perguntou: "O que aconteceu, soldado Doss? Se apresente." Ele se apresentou. Aí falou: "Soldado Doss, você pode me apontar quem fez isso com você?" Ele respondeu: "Não, senhor. Eu mesmo caí e machuquei. Sou muito destrambelhado." Tô falando nas minhas palavras, mas é mais ou menos isso, viu, gente? E aí, ele falou assim para o soldado Doce: "Você quem sabe?" E saiu. E falou assim: "Precisamos de você para ele fazer algo lá." Beleza. Se apresente. Ele estava responsável, acho que pela área da cozinha, alguma coisa de limpeza. Ele foi novamente e o capitão falou com ele que ele estava dispensado aquele dia. Ele falou assim: "Não, hoje é meu dia de..." Acho que era lavar os cavalos, gente, eu não sei certeza. Mas bem, resumindo, gente, ele foi para a guerra lutar com os japoneses. A guerra do Queonia, parece que é assim. E essa guerra foi muito sangrenta, onde os Estados Unidos perdeu muito soldados, uns 800 soldados. O soldado foi, o Doss, ele era um soldado paramédico, né? Ele se tornou um soldado paramédico. Então, eles tinham que escalar uma montanha, né? Através de cordas, né? Na montanha de pedras, assim. E os japoneses estavam do outro lado, à espreita deles, né? Para feri-lo. Nessa batalha que ele foi, o primeiro dia, foi muito sangrento. Muitos foram feridos. E ele ficou dentro da batalha. Dos Estados Unidos desceu e ele ficou, porque havia muitos feridos, e ele ficou cuidando e tentando salvar os seus companheiros, né? E até mesmo um dos paramédicos que estava ajudando com ele, um dos companheiros dele, o qual tinha falado palavras duras, agredido ele tinha perdido as 2 pernas. E o paramédico falou: "Deixa ele para trás, vamos pegar o que ainda podemos salvar." E ele recusou, não deixou ele para trás. E ele ficou lá em cima de 10 a 12 horas, lutando sozinho, né, para descer os seus companheiros. E descia os seus companheiros, levava até a beira do penhasco e descia seus companheiros por uma corda. E ficou assim a noite toda. Quando foi de manhã, que o seu capitão chegou lá e perguntou o que estava acontecendo, eles respondeu: "Eu não sei, mas eles desceram toda a noite." E quando o capitão chegou em um que estava descendo o penhasco, perguntou quem estava fazendo aquilo. Ele respondeu que era o soldado Doss, que estava lá salvando eles. E ele perguntou: "E onde está o soldado Doss?" O soldado Doss ainda está lá em cima. Então, imediatamente, eles formaram um grupo de soldados e subiu para pegar o soldado Doss. Subiu, resgatou o soldado Doss e desceu com ele. A hora que desceu com ele, gente, eles já tratavam ele diferente, né? Eles já tinham um respeito entre os soldados pela a coragem e a bravura. Mas em nenhum momento eles lembrou que lá em cima ele sequer parou de orar, né? Toda hora ele orava. Então, eu vou parar aqui para mostrar a vocês onde é que ele orava, qual eram as palavras que ele orava, né? Que uma é o Salmo 121, que ele recita,
várias vezes no filme, recita, e essa é a parte mais importante que eu achei, que eu acho muito linda, que é Isaías, viu, gente? Isaías, vou olhar aqui, o capítulo é 40 e a gente vai ler do 28 ao 31. Aí vou explicar a outra parte para vocês. Aí enquanto ele estava salvando essas pessoas, esses colegas, soldados dele, ele também ajudou uns soldados feridos do Japão. Porém, esses relatos, eles não colocou no filme, né? Por ser mais negócio, invasivo, eles deixou mais de lado. Colocou só as partes mais importantes, mas se alguém quiser saber mais, pode entrar, pesquisar. E isso é uma história verídica que aconteceu na, na, na guerra. Eu esqueci qual é a Guerra Fria, parece que é a Guerra Fria. Foi uma guerra que aconteceu. E foi isso. Vamos ler o versículo. O eterno Senhor, Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz o forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansa e fica exausto, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias, correm e não se fadiga, caminha e não se cansa. Era o que ele falava. E falava assim: Senhor, só mais um. Senhor, permita que eu salve só mais um. E nisso que ele ia salvando um, ia aparecendo outro, gritando, gemendo, e ele salvou até o seu próprio capitão, gente. E o capitão que foi muito contra ele, né, falou que ele não aguentava a guerra e nada. E sabe a hora que ele no filme pega na arma para salvar o capitão? Quando ele pega na arma, né, na espingarda lá, o capitão vira para ele: Soldado Doss, não é hora para você tentar aprender a manusear a arma. E ele só virou assim para ele: confia, confia. Então ele foi, pegou a arma, colocou o capitão em cima de uma lona, um pedaço de lona, colocou a arma para o capitão segurar e se arrastou o capitão com a arma, puxando, né? Porque ele também já estava ferido. Então, no ele está ferido, ele foi arrastando o capitão dessa forma até chegar na beirada do penhasco. E na qual hora que ele estava chegando na beirada do penhasco, os japoneses estavam vindo por em cima, muito em cima deles, né? Mas, né, por lutar bastante, né? E ele sempre está pedindo Deus e com fé e acreditando, né? Ele conseguiu salvar seus colegas, gente, por volta de uns 75 colegas que ele salvou, né? Os soldados, foi os que ele conseguiu salvar, sem pegar nenhuma arma, né? E o mais bonito nesse filme que eu acho é porque quando chega numa certa parte, o último dia que eles vai subir para lutar contra os japoneses era um sábado. E os companheiros dele falam assim: a gente não vai subir sem um soldado Doss. Então o capitão chega até ele e fala: Soldado Doss, os soldados disse que não vai subir sem você. O que ele faz? Ele se vira e vai orar a Deus, né? Aí, a hora que ele ora, ele volta e fala que vai subir com eles. Então, ele pediu permissão ao Senhor para subir no dia que ele era o dia que ele não fazia praticamente nada, gente. Ele descansava e orava a Deus. Ele não praticamente não fazia nada. Ele ficava descansando e buscando o Senhor, lendo a Bíblia e orando. Era o que ele fazia que chegava no sábado. E aí, então, esse dia ele subiu com os soldados, porque os soldados falou que não subia sem ele. E então, na hora que eles foram subir,
o soldado Doce em si falou que ia orar. Na beira do penhasco, ele falou que ia orar. E o outro capitão, que era, ou seja, sargento, a mais que o outro capitão, de lá estava mandando ele subir imediatamente em combate. E gritava: por que ainda não subiu? E o capitão falou: Senhor, espera um pouco. Mas o que estão esperando? Todos respondem: esperando o soldado Doce orar. Aí, como assim, né? Como assim esperar orar? Então, ele teve respeito e compreendeu que não bastava apenas lutar com armas, tinha que ter fé, oração e crer. Então, o soldado Dó subiu com eles, mas depois que ele orou, né, orou a Deus e eles respeitou ele orar. Então, ele orou e subiu, né? E quando a gente se entrega a Deus, gente, a gente vai vencer. A gente não tem penhasco, não tem soldados, não tem nada que vai atrapalhar. Porque você está com Deus. É isso que eu sempre falo. Não desacredita em vocês. Não desacredita no que as pessoas. Não acredita no que as pessoas falam. As pessoas têm pessoas negativas que vão te chamar de fracassado, de franzino, de derrotado, que seu Deus não vale nada, que para que você seguir esse Deus, que esse Deus não faz nada, que você nem vê ele. Você não vê, mas você sente a presença dele. Você sente o exaltar do Senhor com você em cada detalhe da sua vida. Imagina quantas coisas cada um de nós passa, nós cristãos que temos fé no Senhor. Gente, são coisas, são lutas espirituais, são lutas carnais, são lutas grandemente, que fere igualmente como se estivesse batendo na gente. E esse soldado, ele apanhou, ele foi humilhado, massacrado, negado, mas em nenhum momento ele desistiu da sua fé, né, e da sua obediência a Deus. Porque a obediência estava em primeiro lugar em tudo, né? Então, ele obedecia a Deus em tudo, né? O sétimo dia que ele deveria descansar, ele obedeceu a Deus em que ele falou que não pegaria em arma para ferir alguém, que não manusearia arma. E foi o que ele fez. Ele foi um soldado do Senhor. Ele foi um soldado paramédico para ajudar os seus colegas a sobreviver. Então, às vezes, tem horas que tem pessoas que vai à frente de nós com armas, sim, lutando. Mas nós vai atrás apaziguando, curando as feridas, ajudando nas feridas, né? Porque tem pessoas que estão assim, feridos, desacreditados, e muitas pessoas desistem. Você já pensou se o soldado tivesse desistido desse rapaz que perdeu as duas pernas? Ele tinha morrido lá em cima, mas ele não desistiu. E ele sobreviveu, gente. Eu pesquisei. Ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Ele não morreu por causa desse combate. Ele ficou sem as duas pernas, mas ele viveu. Então, às vezes, é assim, e olha para você ver, o mais bonito do soldado Doce. E mesmo ele descendo já de maca, ferido, que ele já tinha resgatado ele, descendo de maca, tinha um soldado ferido, ele insistiu que eles deixassem ele no chão e levasse primeiro aquele soldado que estava ferido. Depois, se desse, voltasse para pegar ele. E foi o que realmente aconteceu. E lá no combate, lá em cima, gente, com os japoneses, ele perdeu o quê? A sua espada. A sua espada. Ele perdeu a sua espada e ele ficou desesperado por causa da sua espada. No entanto, seus amigos, soldados, em respeito a ele, em respeito a tudo que ele fez, e em respeito e acreditar que Deus, que os soldados acreditou em Deus, passou a acreditar em Deus, subiu e recuperou a Bíblia. E antes mesmo dele ser levado para o hospital, que ia ser levado de avião para o hospital para ser tratado, o soldado chegou e colocou a Bíblia sobre o peito dele. A Bíblia que era a arma dele, a qual ele estava lá em cima,
E na hora das tristezas, na hora que ele estava sozinho, lutando sozinho, que eles todos desceram, ele ficou de 10 a 12 horas sozinho lá lutando, né, assim, salvando outras pessoas, salvando gente, se escondendo dos japoneses para não morrer, para eles não matar, e salvando, era a Bíblia que ele lia, era a Bíblia que ele ia. Então, era essa parte e o Salmo 121. Gente, o Salmo 121 era o que ele também falava, né, lá no filme, né, porque ele recitava o Salmo. Eu vou recitar para vocês, mas bem rápido pro vídeo não ficar tão grande e vocês falar que eu tomo o tempo de vocês. Mas eu tô falando para vocês não desistir. Sabe por quê? Porque eu fui assim. As pessoas me julgaram muito. Falaram muito comigo para mim desistir. Me chamaram de fracassada, de derrotada, que eu não estaria pronta, né? Que eu não estou pronta para falar, né? Ninguém, gente, que Deus põe um propósito, às vezes está pronto, mas Deus está capacitando porque Deus sabe realmente o que Ele quer. Então, se Deus te colocou uma sementinha aí que seja assim desse tamaninho, pequenininha, que é para você fazer a obra do Senhor, comece a fazer, porque ela vai só aumentando e cada dia Deus vai crescendo, crescendo. Quando você vê, já está uma árvore cheia de raiz, cheia de sementes, já dando flores, frutos que você nem imagina. É a melhor obra que você tem. E você não deixa que as pessoas te diminuam. Fala isso de você e aquilo. Não aceite. Toda vez que as pessoas vêm te diminuírem e te falar que você não é capaz, que você não consegue, você repreenda e afirma: eu consigo. Eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu sigo Deus vivo, um Deus que me honra. E ele morreu para me salvar, para nos salvar. Então, é isso que você tem que colocar. Não é colocar que você é uma fracassada, que você é um fracassado, um derrotado. Isso é o maligno que coloca na vida das pessoas, porque é o que ele quer que as pessoas se tornem. Mas nós cristãos não. Deus nos colocou a marca de Cristo, colocou o brilho de Cristo. E é isso que eu falo. Gente, não importa a religião que você segue. Eu não prego aqui religião, placa e nem nada. Placa de igreja, nada. O importante, o que você tem que seguir e ouvir é a voz de Deus, é Cristo. Obediência em Cristo, obediência na palavra de Cristo. Com isso, você é imbalável, imparável. Nada te derruba. Pode vir um avalanche que for, você vai passar de pé. Vamos ler o Salmo 21 para vocês, 121 para vocês ver que esse também era um salmo que ele recitava quando ele estava salvando os seus colegas e ele falava: só mais um, Senhor, só mais um. E lá no filme ele fala: Senhor, não sei o que o Senhor quer de mim. E aí começam os soldados gritar por socorro e ele sai em ajuda e aí mas ele sai falando aquele texto lá que eu li de Isaías, né? No 40, né, do 28 ao 31. Vamos lá? Oração pela proteção do Senhor. Levanto meus olhos para os montes e questiono de onde virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pesteneja aquele que te guarda, certamente. Não de maneira alguma cochila nem dormita. O guarda de Israel. Eterno é o teu protetor de turno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, e ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor, ao saíres, ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Então,
Era o salmo que ele repetia, né? Porque de onde viria o socorro para ele naquela hora? Viria do Senhor. E o Senhor o socorreu, né? O Senhor o esteve com ele o tempo todo e deu permissão para ele salvar vidas, para ele ajudar pessoas. E ele não desacreditou em nenhum momento, gente. Ele não deixou nada parar ele. Porque Deus fez exatamente assim, para ele não parar, para ele honrar, né? E ele foi honrado, gente, condecorado com medalha de bravura, né? Por esse ato que ele fez de lutar sem armas e salvar tantos colegas, né? A qual muitos não teria coragem e teria deixado eles lá para morrer. E ele, no entanto, subiu nem só uma, mas 2 vezes, né? Isso que fica assim como uma lição e aprendizado para a gente. A gente não deve parar simplesmente com uma pessoa chegar na gente e falar: ah, você não faz isso. Você não vai fazer isso. Você não dá conta disso. Você não tá pronta para isso. Ah, você não tem cara para isso. Gente, não tem cara, não tem posição, não tem beleza e não tem outra coisa a não ser Deus. Deus no seu coração. É Ele que rege tudo, Ele que comanda. Então, né, é naquelas mínimas coisas que você se reage e faz o melhor seu. Dar o melhor para Deus, né? É isso que eu falo. Você que está aí pensando, desesperado, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Não desespere, não. Entrega ao Senhor, porque Ele sabe o que vai fazer. Mas entregue mesmo de verdade. Não tenha medo. Seja obediente na palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor tenha te chamado? Você não ouviu? Quantas vezes o Senhor está te clamando, te chamando? Você não está ouvindo? Quantas vezes Deus está te livrando de muitas coisas? Você não está ouvindo. Tem que aprender a ouvir. E quando você passa a ouvir a voz do Senhor, você verá a diferença, né? É isso que eu falo. Agora eu vou falar de uma ficção mesmo, gente. Porque que muitas pessoas, eu tenho certeza que já assistiu, quem já assistiu o filme Super Homem, lembra lá no início do filme, ele era o quê? Um franzininho. Ninguém dava nada por ele. Ria, caçoava, zombava da cara dele. E num dia, o sargento resolveu fazer um teste com eles todos. E o soldado que eles queriam que passasse, que era um fortão, todo estruturado para ser um soldado. Então, o que o sargento fez? Pegou uma granada e jogou no meio deles. No que jogou no meio deles, todos correram, menos o personagem que faz o Superman. O que o personagem Superman fez? Pulou em cima da granada e pediu para que eles se afastassem, que eles corressem. Corra, corra, se afaste. Ou seja, de todos eles lá que estava forte, esboço e todo corajudo, o único que teve coragem de se lançar em cima da granada foi ele, franzino, magrelo, que não dava nada, né? Isso que eu falo, a gente não olha para a aparência, não olha para a circunstância que estamos vivendo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Pega a Bíblia, olha, está escrito na Bíblia que o Senhor te honra. Olha o que o Senhor tenha deixado para você. Olha as heranças que o Senhor tenha deixado para você. As bênçãos, a salvação, as honras. Simplesmente isso. Deus não deixou aqui na Bíblia para você ser um fracassado, para você ser um derrotado, para você viver na miséria. Deus deixou aqui para você viver em abundância, sabedoria. Basta você buscar, não desistir, não parar. Se imune, seja uma pessoa inabalável, inaparável. Seja abençoado do Senhor. Se ergue, levante essa cabeça. Levante a cabeça aí, vaso. Ei, vaso, levante essa cabeça. Pode ter certeza que grandes coisas estão chegando para você. Grandes coisas estão chegando na tua mão. Porque o Deus que eu sigo, o Deus que eu
que eu tenho fé, que eu acredito, não deixa um filho dele desamparado. Ei, vaso, eles falam com você. Quantas vezes escutou você chorar na madrugada? Quantas vezes viu você exprimida chorando dentro do banheiro? Mas se ele fala e te afirma que ele sempre está contigo, ele está com você, que você não desista, siga, não pare de lutar. E em tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Não pare, porque o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. O Senhor, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso acordar. O Senhor é o nosso alimento diário, pão diário, gente. Acredite, não pare. Se vier as lutas, se vier as circunstâncias, se vier guerras espirituais, lute, lute. Clame o Senhor. Você tem joelhos? Dobre os joelhos e ore. Se o joelho seu está cansado de joelhar e orar e pedir a Deus, deite. Está cansado assim mesmo deitado? Geme só. Mas clame pelo Senhor. Porque até as suas lágrimas Deus reconhece. Até as suas lágrimas Deus te exalta. Até as suas lágrimas Deus seca elas. Porque Deus não é Deus de mentir. Deus é Deus vivo, Deus que te honra. Pensa nisso, vaso. Você é vaso escolhido do Senhor. Você é vaso escolhido do Senhor. Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te colocou para ser um vencedor. Porque Ele sabe exatamente o que está formando, o caráter que Ele está fazendo, exatamente a pessoa que você é e exatamente para que você vai ser. E exatamente o filho que ele precisa que seja, o servo. Então não acredite em falsas profecias, não acredite em falsas revelações, não acredite em pessoas que desacreditam de você. Acredita no que o Senhor fala com você. E o Senhor tenha te falado, o Senhor tenha te buscado, tenha te clamado. Não importa onde Deus falar com você, ouça e honre o Senhor. Assim eu deixo essa palavra com o Senhor, do Senhor para vocês. Que vocês tenham uma boa noite e um prazer estar falando com vocês. E para aqueles meus inscritos, um grande beijo, um grande carinho no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Aqueles que ainda não é inscrito, se o Senhor tocar no coração, sejam inscritos para que alcance mais pessoas as minhas palavras, assim, e honre mais de pessoas. E compartilhe, gente, para que esse vídeo chegue em mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Compartilhe em mais pessoas que precisam ter motivação para levantar todos os dias e acreditar que é capaz. Então, gente, compartilhe, dê seu like, dê sua curtida, seus comentários. Pode comentar, pode perguntar, pode fazer a pergunta que for, eu respondo para vocês, se eu souber. Se eu não souber, eu vou me informar para poder dar para vocês também. Eu quero fazer o melhor, não só para vocês, mas eu faço o meu melhor e o melhor para Deus. Porque Deus pediu a mim, faça o seu melhor e o melhor que me agrade. Então eu faço, tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor. Nada que eu não faço. É tudo para o Senhor. Se eu todos os dias eu estou parando aqui na frente dessa telinha minúscula para falar com vocês tremendo, sozinha, é porque o Senhor me mostra e me ordena e me fala qual palavra para me falar com vocês. Porque exatamente a palavra que Ele me fala é porque tem vaso precisando ouvir. Tem pessoas precisando. Tem pessoas querendo um alento, uma calma no coração. E o Senhor manda te falar. Tem bênçãos chegando. Sua vitória está chegando. E você vai levantar essa cabeça. E vai secar suas lágrimas. E seguir. Nem vai se questionar, lembrar do que aconteceu. Vai lembrar só da agora para frente que você será vaso novo do Senhor. Um grande beijo. Patrícia Paixão para vocês, uma serva do Senhor, uma qual Deus tenha me usado para trazer uma palavra de conforto ao coração de vocês.